A gente estava conversando ali sobre alguns casos que a gente viu ao longo das nossas viagens aí. A gente enxerga desde o Brasil, que é criança de 15, 14 anos aprendendo a fumar e achando isso legal. A gente passou pela Croácia, em Zagreb, e lá a gente ficou num hostel, onde também era uma escola, e a maioria esmagadora, tipo 90%, fumava. E isso refletiu numa coisa que a gente estava pensando que todo mundo precisa de aprovação de um próximo, ou pelo menos a maioria quer ser aprovada por alguém, quer fazer parte daquele grupo, daquela manada, e não é errado, só que é a maneira com que a gente evoluiu, que a gente tem que parar para pensar um pouco antes. Quer ser visto, quer ser lembrado. Se você não é lembrado, você não é ninguém. É isso que a maioria pensam. Não diretamente, mas inconscientemente. As pessoas param para fazer o que as outras pessoas fazem, por quê? Porque é da hora, é legal. Ela fuma porque viu a outra pessoa fumar e é estilo, é uma maneira diferente de se comunicar com outra pessoa indiretamente. E se você não faz isso, você é meio que isolado. Se você é isolado, você não é lembrado. E automaticamente, se você não é lembrado, você não é ninguém. E isso foi uma configuração nossa, da nossa sociedade, da nossa evolução. Como o ser humano é um ser muito fraco, ele precisou evoluir de uma forma onde ele tenha que fazer parte de uma comunidade. E se você não faz parte de uma comunidade, de uma tribo, digamos assim, você morreria se fosse há alguns milhões de anos atrás. Porque ficar longe, ficar separado da manada, do restante do grupo, era morte na certa. Você viraria papa de tigre e dente de sapo. Então daí vem a necessidade de pertencer a alguma coisa, pertencer, sei lá, ao tipo de política, ao tipo de futebol, a um determinado time, direita, esquerda e vice-versa. Sempre tem que ter alguma coisa que você tenha que seguir para se mostrar Inconscientemente. inconsciente. E a pessoa não faz isso por primitivismo. A gente já falou muito sobre isso e a gente vai, consequentemente, bater nessa mesma tecla, porque é um assunto que você deveria pensar, ser mais racional nisso, porque você tem que pensar se você está agindo por manada ou se está agindo por você mesmo. E a gente acabou de fazer um vídeo falando sobre realmente, será que todo mundo tem escolha? Será que você realmente tem escolha sobre as suas escolhas? Ou será que tudo aquilo já foi escolhido previamente? E aí cai nesse ponto também de que a gente precisa da aprovação de alguém. E isso vem desde quando a gente é pequeno. Se tu faz algo e os seus pais, por exemplo, desaprovam aquilo, faz um sinal de negação ou, não sei, franze a testa, a criança já, tipo, ó, isso não foi aprovado. Da mesma coisa quando, tipo, sei lá, uma criança faz uma arte e aí os pais, haha, dá risada. Aquilo na mente da criança foi uma aprovação indiretamente. Então, o pai não falou, ó, vai lá e continue fazendo, mas ele deu sinais de que aquilo era legal e que poderia ser feito. E isso não é só pro ser humano, são todos os animais. Se o cachorro pula no seu colo e você dá comida para ele entendeu que se ele pular no seu colo, você vai dar comida para ele. E isso vai ser um reforço positivo. E você tendo um reforço positivo, você repete aquelas ações. Vou dar um exemplo do cigarro de novo. Se ali o jovem tá ali, ó, fumando aqui, não sei o quê, e todo mundo vem conversar com ele também, vem pedir o cigarro ali, não sei o quê. Isso gerou um reforço positivo também. E isso reflete em absolutamente tudo que você faz. Gerou uma recompensa, a mesma coisa do cachorro. Você deu comida para ele, gerou uma recompensa, ele vai continuar fazendo aquilo. E no psicológico de qualquer animal é assim. E se você precisa de uma determinada coisa para atingir um determinado público, uma determinada tribo, você nada mais é que está sendo pré-direcionado àquilo. O que ele está falando é que, basicamente, você, assim como um animal, você tem um reforço positivo sobre algo e você vai repetir aquela ação. Então, se eu não faço parte da galera ali que tá bebendo, e aí eu olho, pô, eu tô me sentindo excluído, a galera não quer conversar comigo porque eu não bebo, então o que eu vou fazer? Eu vou lá e vou beber também pra me enturmar com aquela galera. Depois que a galera vir conversar comigo e não sei o quê, aí vai vir um reforço positivo e eu vou repetir essa ação de novo. Então aí é onde tem muita gente que fala, eu bebo só em ocasiões especiais. Ocasionalmente, eu bebo ocasionalmente. Na verdade, o que essa pessoa está falando é: eu bebo em situações onde tem outras pessoas para me olhar bebendo e fazer um reforço positivo na minha mente. Não porque eu gosto, não porque eu acho legal, mas porque, na verdade, as outras pessoas vão aprovar. E a gente acabou escutando isso também de um brasileiro que estava na Croácia. Ele perguntou, vocês bebem e tal? Aí eu falei, não bebo, não gosto. Meu cara também falou que não bebia e não gostava. Ele, mas tem que beber e tal. Não, mas por que tem que beber? Não, porque se tu não beber, tu não é homem. Cerveja é de homem. Cerveja é de homem. Mas tu gosta do sabor? Não gosto, mas tem que beber. Como assim? Então, para você se pertencer, para você ser homem, pertencer a esse tipo de
primata, você tem que beber. Qual que é o sentido? Qual que é a lógica? É como se você fosse, sei lá, uma criança e você cresceu numa família que todo mundo bebe, você consequentemente vai acabar bebendo. Porque influência, porque é legal, porque é cool. Exato. Influência Então, do meio. até pegando esse exemplo da criança aí, quando você cresce predestinada a ser alguma coisa, esse meu filho vai ser médico, meu filho vai ser advogado, eu vou pôr ele na melhor escola. E quando essa criança ou esse adolescente não quer fazer aquilo, ele acaba sendo meio que rejeitado, ou acaba, tipo assim, fazendo uma coisa muito radical, vamos supor, acaba virando um cantor. E no começo dá tudo errado, a família vai criticar, vai falar um monte de coisa, vai falar, pô, você deveria ter seguido o que eu falei, sendo que, qual que é o sentido? É a Exatamente. vida daquela pessoa? Por que você vai seguir a vida da outra? Ou o pensamento de outra? E a gente já fez vídeo sobre isso também. E, consequentemente, você acaba, se você seguir nessa lógica aí, você vai acabar seguindo você vai acabar sendo mais um NPC ali, ó, na linha da mediocridade. E aí, no exemplo que ele deu aí do cantor, quando essa pessoa, ela é afastada da tribo dela, afastada da manada dela ali, ela vai procurar um reforço positivo em outra coisa. Então é por isso que tem muita gente que passa a usar drogas, porque aí começa a usar droga com outra pessoa, e aí ela também entra assim, né, vai depender da droga, mas entra num estado de vício, e além do vício, tem um reforço positivo, porque tem outra pessoa que usa com ela também, não sei o que, e tem a mesma vibe que ela, mas na realidade isso daí também reflete no nosso primitivismo humano e na forma com que a gente socializa. Mas vocês vão perguntar, como que eu vou escapar disso? Como que eu vou escapar do primitivismo? Não vai, porque tá no seu subconsciente. E alguma coisa ou outra você vai ser primitivo. Sei lá, relacionamento, seguir no mesmo padrão de outra pessoa, ou seguir o mesmo comportamento, você vai estar sendo primitivo. Mas uma coisa para burlar isso é ser mais racional, é se questionar mais. E não só isso, porque fazer isso gasta energia e também não é algo que é fácil, mas você passar a entender que eu não quero fazer parte desse grupo e eu vou ser excluído daquele outro grupo no qual eu fazia parte. Então você tem que criar uma resiliência muito grande para entender que algum dia você vai conseguir encontrar um grupo no qual você pertence. Então, possivelmente, muitas das vezes, pode te causar um vazio muito grande. Eu não faço parte de nada, eu não faço parte de absolutamente nada, eu não gosto da mesma coisa que os meus amigos, por exemplo, eu não gosto das mesmas coisas que meu pai. Para onde que eu vou? E aí entra de novo na parte primitiva da sua cabeça, do seu cérebro, que você vai querer fazer parte de algo. E você não precisa de absolutamente nada para estar vivo ou para pertencer a alguma coisa. Ou para estar feliz? Ou para estar feliz. Você não precisa estar numa faculdade ali que seus pais falou para você fazer. Você não precisa provar nada para ninguém. Os seus valores, você não precisa provar nada, porque ninguém liga. A gente já fez um vídeo sobre isso e volta aí no canal e assista aí esse vídeo que é da hora. E deixa sua opinião também. Quero saber sua opinião aí. Talvez a gente faça um vídeo sobre você. E todo esse processo realmente não vai ser fácil. A gente tem um amigo ali no voluntariado que ele brigava muito na rua, ele tava conversando com a gente, ele tem vários cortes na cabeça, no queixo, e eu perguntei para ele, por que tu brigava tanto? Porque ele morava na Líbia e basicamente sofria muito bullying, porque ele não acreditava na religião que os outros acreditavam. Então, por não fazer parte daquele grupo, ele foi subjugado e, não sei, foi talvez afastado da tribo, e nisso ele sofreu. E aí acabou que ele teve um outro vício, talvez o cigarro, e enfim. Mas basicamente ele brigava muito por conta que ele era afastado da própria tribo. E muita gente sofre com isso e acaba não lutando contra, como esse rapaz acabou fazendo, que foi lutar contra e sair desse sistema, sair dessa mediocridade. E ele pulou fora, mas tem gente que, tipo assim, tem esse pensamento e continua naquilo porque vai ser julgado, os outros vão falar um monte de merda e você vai acabar acontecendo que nem ele. Ou apoiando, talvez, porque, tipo, tem religião que é muito radical e não só religião. Tem, vamos dizer, tribos que são muito radicais, que se você não pensa como ele, você é um merdinha. É um merda. Então, se questione mais sobre o que você está fazendo parte, se é isso mesmo que você quer para sua vida e por que você faz parte disso. Porque você está querendo aprovar algo para alguém ou porque é da sua essência, é de você mesmo. E isso também não é fácil você encontrar, porque, vamos supor, tu nasce numa família católica e ali os seus pais te ensinam a ser católicos a vida inteira. E é só essa visão que tu conhece. Mas só que talvez aquilo ali não te faça tão bem. Só que tu não tem outra visão, não tem como você passar para outro lugar porque você não consegue ter outra visão. Então o que tu tem que fazer não é simplesmente, vou parar com isso daqui, pá, puxei o tapete. Tem até uma frase que diz que se você puxar o tapete de alguém, coloque outro no lugar, porque senão essa pessoa realmente vai cair. O tapete seria meio que
a base dela. A pessoa não se sustenta sem uma base. Por mais é isso, a gente vai deixar aqui com mais essa reflexão e seja mais reflexível. Pense mais naquilo que você está almejando ou está fazendo parte. Então, mas é isso, já aproveita, segue a gente lá nas redes sociais, se inscreve aí embaixo também, assiste o vídeo lá que a gente fez sobre as suas escolhas, e se realmente você tem escolha, e comenta aí o que tu achou sobre esse vídeo, fechou? No mais é isso, um abraço, valeu e Falou!